Ô, Monique, porque além do Fabrício E a Monique concorda comigo, hein? o Flamengo também tá querendo manter o Wesley, né? Que recebeu proposta para ir para fora novamente e dessa vez o Flamengo recusando prontamente o seu lateral direito, esse sim titular do time, né? Conta um pouquinho mais pra gente aí dessa proposta pro Wesley, que essa é uma outra negociação que também envolve bastante grana, né? Pior que eu concordo em partes com ele, Obrigado. mas tudo bem, não vamos desenvolver. Sobre o Wesley, é uma situação diferente, porque o Wesley é um jogador que se valorizou muito nos últimos meses, é um jogador que chegou a ser vendido, né, de boca ali, mas acabou vendido não e se desvendido. concretizando. É demais, né? Uma questão de prazo ali que o Flamengo não concordava, enfim, né? Essa foi a versão do clube e na ocasião o negócio foi interrompido ali depois de ter um ok do Flamengo para a Atalanta voltou atrás, enfim, aquela confusão toda que a gente acompanhou, mas naquela ocasião era uma proposta que chegaria a 20 milhões de euros pelo Wesley, né? Contando com bônus, eram 16 milhões inicialmente, mais 4 de bônus. O Wesley já tinha recebido também uma proposta anterior da Premier League, de um time da Premier League, do Bournemouth, foi 12 milhões de euros, se eu não me engano, e depois essa proposta da Atalanta de 20 milhões de euros, e o negócio acabou não saindo. E no fim das contas, né, aquela coisa que a gente fala do destino, eu super acredito, não aconteceu e acho que foi o melhor para o Wesley, porque de lá para cá ele se valorizou muito, a chegada do Filipe Luís ajudou demais, o Wesley virou titular absoluto do Flamengo. Antes era um momento em que o melhor era sempre quem estava no banco, ficava aquela coisa de Varela, Wesley, um ciclo ali que não terminava. Hoje acho que o torcedor do Flamengo tem plena consciência de que o Wesley é o titular do time e ele entregou muito com o Felipe. Vocês vão lembrar que a gente até debateu aqui quando aconteceu o corte na seleção brasileira na lateral direita, da possibilidade, né, do Wesley ser chamado para o lugar do Wanderson, porque era um jogador que estava no radar ali muito forte no fim de temporada, esteve na seleção do campeonato. Então, quando o Aston Villa apresenta para o Flamengo uma proposta de 15 milhões de euros, né, 96 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, parece uma proposta que enche os olhos, mas não por um jogador que valorizou muito nos últimos meses e que tinha ali no meio do ano passado uma proposta de 20 milhões para sair. Então, hoje a situação com o Wesley é completamente diferente. O Flamengo não vai vender o Wesley por qualquer coisa, né? Não que 15 milhões sejam qualquer coisa, mas o que eu quero dizer nesse sentido é um jogador que se valorizou muito, que é titular absoluto na posição. Aí é outro caso. Se vende o Wesley agora, vai ter que repor, porque só tem o Wesley e o Varela altamente questionado. Então, a questão é essa, né? Foi uma proposta prontamente recusada, porque por esses valores o Flamengo não começa nem a conversar pelo Wesley. Eu acho que a Monique tocou num ponto ali que, no meu ponto de vista, é crucial, assim. Repor o Wesley é muito difícil pro Flamengo. É uma posição que é muito carente no mundo inteiro, né? E não é de hoje. Se falou em Danilo, né? Não fica na Juve. E aí? Na diretoria passada, esse assunto era muito forte, né? Agora, chega um novo diretor de futebol, diretor técnico, né? Na verdade, a gente não sabe qual é a visão que o Boto tem em relação a isso. Se fosse o Flamengo gestão Landim, esse namoro já estava rolando, eu acho que teria uma grande possibilidade dessa conversa avançar. Só que a questão agora é que é essa, né? É tudo muito novo. E no futebol, nesse momento, o Flamengo só tem 2 pessoas ali trabalhando, que é o BAP e o Boto. O Boto tocando tudo como um homem forte ali do futebol e o presidente envolvido diretamente com o futebol. Então, é muito difícil entender qual é o pensamento e quais serão os próximos passos, porque está tudo muito inicial. Então, não sei se o Danilo vai ser um jogador que, na visão dessa diretoria, novamente vai valer, né, um esforço ou fazer alguma coisa no sentido de tentar repatriar o Danilo. E volta naquilo, Otávio, que eu falei lá no começo. Não é um momento em que o Flamengo financeiramente está disposto a ser agressivo no mercado. Então, se ele tiver propostas para vender jogadores, o Boto até falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva, ativos do clube, jogadores da base, né, que tem potencial, que tem possibilidade. Agora, vender jogadores titulares ali do time
sem ter a condição de repor nesse momento e sem ter uma força financeira para ir no mercado buscar a altura. Então, acho que tudo isso está sendo ponderado, tanto que quando ele fala do atacante, ele fala, pode ser que a gente traga um jogador que não seja um nome de impacto, ou pode ser um nome de impacto. O importante é a gente trazer um jogador que tenha rendimento, que entregue o que o Felipe precisa nesse momento para substituir o Gabigol, e o torcedor não tem que sorrir em janeiro, tem que sorrir em dezembro, quando ele fala, né, sobre o torcedor ficar empolgado com alguns nomes que foram falados, tipo Roger Guedes, Firmino, enfim. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Vamos lá. Do ponto de vista esportivo, a gente falou aqui, é um titular que é muito difícil de repor. Do ponto de vista do negócio, eu também não acho interessante para o Flamengo. Porque essa janela de meio de ano europeia, os caras não vêm tão agressivos financeiramente falando, né? E no caso do Aston Villa, eles têm 2 laterais direitos lá. Um é o Konsa, que é até da seleção inglesa. Isso. E o outro é o Cash, que, se eu não me engano, é da seleção polonesa. Então, assim, não é uma necessidade. Os caras não me parece que eles vão vir forte para tentar negociar. Traz o Cash, então? O Cash é sempre bom. Agora, assim, o Wesley é melhor que os dois, tá? Eu também acho. O 20 milhões de euros, a proposta da Atalanta pelo Wesley, eu achava um absurdo e teria vendido na hora. Hoje, 15 milhões eu acho pouco. Eu sou assim, cara. Eu achava, não, pode vender. Enfim, ele valorizou demais. Valorizou, levaria, inclusive, no aeroporto. Nossa, levaria por 20 milhões de... Agora, não, 15 não. Então os 20 agora. Também não. Então, assim, eu acho que potencial... Não, e essa questão que é basilar aí, que acaba de falar... O Wesley tem 21 anos, gente. Tem 21 anos, é assim... O Alexander-Arnold, que voltou a jogar muito bem como lateral, mas fora ele, o Carvajal teve a temporada da vida dele, assim, e tal. E agora lesionou, né? Lesionado. É uma posição... O Carlos Alberto Parreira, há 30 anos, tinha uma tese que eu acho interessante. Futebol jogar com 10. Hoje, cada vez mais difícil, os jogadores correm mais, não sei o que lá. Eu, sinceramente, eu jogaria com 10 e tiraria o lateral direito. Porque, assim, não tem um lateral direito no mundo há muito tempo, cara. Então, os grandes laterais direitos do último tempo, o Kimmich vira volante, eventualmente volta para lateral. Alexander-Arnold ataca muito, marca mal. Também por isso, o Real Madrid lá em Paris fez o que fez com o Vinícius Júnior na jogada do Valverde na final da Champions do outro ano já. Enfim, aliás, outros anos. Eu, por essa grana, não vendo mesmo. Eu acho pouco também. O Mauro Betti não viu a Série B do Brasileirão. Ele não viu o Rainer e o Rodrigo Ferreira. Então, não viu, Jorginho, não viu. O Sherman teve coisas boas. Bom jogador. Precisa aprender muito na marcação. Ainda evoluir bastante. Essa frase é muito bom. O jogador precisa aprender muito a evoluir na marcação. Mas é verdade. Mas ele é desde 1964 a gente fala isso no futebol brasileiro. Né? É o padrão brasileiro. Pô. Não, lateral tem razão. Lateral não tem no mundo. É possível. No mundo. É possível o Flamengo conseguir um valor maior no Wesley, eu também acredito. Acho que 25 milhões, tá bom, Jorge? Eu não sei se chega a isso, porque 25... Eu entrego meus filhos junto. Aí você vê, né? 25 é o que o Real Madrid tá botando na mesa para pegar o Arnold agora. E o Liverpool não tá topando, mesmo correndo o risco de perdê-lo a custo zero, de graça, do meio do ano. Eu acho que tem isso. Lá ele só tem 6 meses de contrato e essa é uma questão de oportunidade. Né? Então, assim, são 25 milhões pelo Arnold, que, com todas as deficiências de marcação que tem, mas é o Arnold, assim, é um outro nível de lateral. Mesmo. Eu acho que o Flamengo não vai conseguir algo próximo dos 25, né, pelo Arnold, pelo Wesley, por uma questão de você olhar o que o mercado está trabalhando, as bases com as quais o mercado trabalha. Mas é possível melhorar essa proposta, porque realmente, quando ele recebeu a proposta de 20, ele não jogava no nível que joga agora quando recebe a proposta de 15. Está descasado, era para ser o contrário, né? A proposta deveria ou estar nas mesmas bases ou até subir um pouquinho. E ele não chegou a ir para a seleção, né? Não, mas chegou a ser cogitado. Que é uma injustiça também, porque na seleção brasileira, a convocação ela é de 23 jogadores, na teoria. Na verdade, 22. Porque o Danilo tá sempre lá. Então você convoca 22 e não 23. Porque o Wesley já tinha que ter ido há muito tempo. O Danilo, de repente, um dia não passou um guardanapo pra você. Não passou nada pra mim. Passou reto na zona mista. Seleção brasileira não é pra improvisação. Você não pode convocar um jogador que é quarto zagueiro, reserva do reserva, tá indo embora da Juventus e é lateral direito na seleção. Desculpa. Isso é uma das maiores incoerências da história do futebol mundial. É que eu acho então, que o Danilo tá na lista, é uma vergonha. Esportivamente, o Flamengo perde muito. Fora ele ser um titular, fora ser uma posição carente, lembra os laterais direitos do Flamengo aí dos últimos anos? Talvez o Rafinha. O Wesley jogou mais que todos, pô. O Isla não era direita? O Isla, sim. Vitor Sérgio Rodrigues achava ele um craque. Não, sacanagem. Acho que desde o Léo Moura,
É um dos melhores laterais direitos do Flamengo. Não tem dúvida. E assim... e do Rafinha também, a Monique explicou bem. O Flamengo não tem tanto dinheiro para investir agora, mas também não está precisando de dinheiro, no sentido de que segurar, né? Precisa negociar. Então são situações distintas. E o problema também, né? Aí é o que a gente está falando aqui. Qual vai ser a reposição? Não tem no mundo. Esse é um grande problema. Você vai voltar com o Varela? Daqui a 5 jogos, os caras estão xingando a última geração da família dele. Menos. 5 eu tô sendo e não vai ter nem reserva, né? Além disso, é isso. A gente tá falando de uma temporada de base, tantos jogos, de calendário apertado. E o calendário do Flamengo com Super Mundial. É diferente da lateral esquerda, por exemplo, se aparecesse uma proposta agora, que o Flamengo tem o Alexandro, tem o Ayrton Lucas e o Vinha tá se recuperando. Então a tendência é que o Flamengo se movimente para negociar um dos laterais esquerdos, porque tem 3, e são 3 que podem ser titulares tranquilamente em vários clubes do Brasil. E aí é outro cenário. Agora, na direita, tem ali um jogador que há muita gente dentro do clube que fala, né? Há quem diga que o Wesley vai ser titular da seleção brasileira em breve. E então é um lateral com muito potencial. E aí é exatamente como o Otávio falou, equilibrar as duas coisas, né? Tem que ser uma proposta à altura disso. E também o Flamengo não perder esportivamente falando, porque hoje ele é um dos principais jogadores da equipe. Vamos botar o lateral esquerdo para lateral direito, que é uma coisa maluca, né? É raríssimo, né? O Raul Bravo, que era ruim para o Dedéu do Real Madrid, é raríssimo você ter um lateral direito canhoto. Do outro lado, você tem, inclusive na história, quem mais jogou pelo Flamengo, o Júnior, né? Que em 74 ele vira lateral esquerdo, mas ele era lateral direito antigamente, né? E até porque destro, como Nilton Santos, como Maria Chagas, como Breitner, como Maldini, dos maiores laterais da história, quase todos, laterais esquerdos, quase todos destros. Claro, tem o Roberto Carlos também. E outros, né? Agora, canhoto de lateral direito, hoje todo canto vai para a ponta direita. Lateral direito parece que é um decreto da FIFA lá. Regra 18, não pode canhoto jogar na lateral direito. Cara, o Flamengo tem 3 jogadores que sobram na lateral esquerda. O Flamengo tem 3 ótimos podem ser titulares em quaisquer equipes. Ótimos. Os 3. É isso que eu gosto dos 3 também. E são poucos times no Brasil também que tem lateral esquerdo sobrando. Também, no mundo também. É uma posição também menos carente que a lateral direita, mas... Essa, ô Monique, a exemplo da do Fabrício Bruno, também é uma negociação que segue em aberto, né? O Flamengo recusa, mas de repente o Aston Villa vem com mais carga por aí e pode tentar convencer o Flamengo, enfim, de fechar essa negociação, né? Essa eu acho mais difícil porque no entendimento internamente não me parece que o Aston Villa vai vir com um valor maior nessa janela de transferências de agora. É diferente do Cruzeiro, que está no início de temporada, numa montagem de elenco e que há expectativa, né, que as conversas estão ali constantes. No caso do Aston Villa, não são conversas constantes. Foi uma proposta que veio, o Flamengo recusou, mas nada impede, né, que o Aston Villa apresente outra proposta ou outros clubes da Europa se movimentem nesse sentido. Então, essa é a diferença. No caso do Fabrício, há uma conversa constante ali, até porque há um desejo, né, por parte do jogador também de planejar como vai ser o ano dele, já que ele perdeu espaço e ele sabe que é difícil, né, a largada na temporada como titular, já que o Felipe tem a preferência pelos Léus. E o Fabrício começou a trajetória dele no Cruzeiro, tem família em Belo Horizonte, então tem algumas coisas, né, que acabam seduzindo o jogador, além da possibilidade, né, de ir para um projeto com um técnico que estava até pouco tempo na seleção brasileira, onde ele pode jogar como titular. Então, todos esses pontos envolvidos, né, fazem com que a negociação esteja ali em andamento, que é um pouco diferente do Wesley, apenas com a proposta apresentada. Mas certamente, Otávio, o Wesley vai ser cobiçado aí, não só nessa janela, mas na próxima, assim como também se fala no Gerson, e que provavelmente quando o Pedro voltando a jogar no seu auge, também é um jogador que em toda janela o Flamengo tem procura e é sondado, procurado, recebe proposta pelo Pedro. Então acho que ainda vamos acompanhar, né, novas movimentações em relação a esses principais jogadores, até do Léo Ortiz também se falou no fim do ano sobre a Juventus ter o interesse, enfim. O Flamengo sempre sofre, né, entre aspas, com isso, porque tem um elenco qualificado, então é muito cobiçado ali pelos clubes da Europa. Vamos ver o que vai aparecer para o Wesley aí pela frente, mas nesse momento o Felipe Luiz conta totalmente com ele para esse início de temporada. Esse é o Léo Ortiz, que fez um tour pelos Estados Unidos. Foi ver jogo de basquete, hóquei,
futebol americano. O homem saiu lá para o esporte americano correto, assistindo tudo, cara. Ele é muito fã, ele é fãzaço de esportes americanos. Inclusive, ele fez uma ação com o Patriots. Depois do jogo do Brasil, lá em Salvador, a gente chegou no hotel, já era pra lá da madrugada e o mascote do Patriots foi lá, fez conteúdo com ele e tal, porque ele é fãzão mesmo. É gente boa pra caramba. Ô, Nick, obrigado, viu, pela sua participação. Vamos ficar de olho aí nessas movimentações do Flamengo. A tendência melhor pro clube é vender no fim e início de temporada europeia, a janela do meio de ano, né? Agora é mais a hora de repatriar, trazer de fora. Mas negociações em andamento, propostas acontecendo. Qualquer coisa de novidade, a Monique volta por aqui no De Placa. Beijo, Monique, mais uma vez. Feliz ano novo pra você. Gente. Obrigado pelas informações aí do Flamengo.